Oi, aqui é o Chicleteira e hoje estarei falando sobre o nível 1 dos Backrooms. O nível 1 provavelmente é uma garagem, não sei exatamente o que é. Mas irei mostrar que um viajante que parou nesse nível contou como foi a experiência. Dificuldade: um protegido, presença de recursos anômalos e quantidade mínima de entidades. Eu simplesmente me aprofundei ainda mais na toca do coelho, sentei-me com as costas contra a parede fria, desidratada demais para chorar. Estava exausta e fraca, mas adiante, finalmente havia escapado daquele inferno amarelo. Quem sabe quanto tempo vaguei por aqueles corredores apodrecidos, suportando o zumbido incessante e o barulho do carpete rançoso. Nunca imaginei o quanto eu poderia apreciar o silêncio. Eu esperava que a parede piscante me mandasse para casa, mas não deu certo. Em vez disso, encontrei uma sala estranha, de cor desbotada, cheia de anotações. Algumas mencionavam a proibição de atravessar paredes, e outras me aconselhavam a encontrar paredes de aparência estranha para entrar. Nada disso fazia sentido até que eu mesma vi uma. Era tão sinistro, como algo saído de um sonho. Embora agora, todo aquele lugar parecesse um pesadelo acordado. Toda aquela situação era bizarra. Eu havia tropeçado na escuridão da minha casa, tentando em vão não pisar em cacos de vidro, e me via em um labirinto monocromático amarelo. Foi um milagre eu estar usando sapatos e calça jeans, mas eu estava completamente despreparada para entrar em um lugar tão estranho. No começo, fiquei com medo, mas depois de vagar por tanto tempo, a sensação se transformou em apenas uma provação exaustiva. Dei uma risadinha enquanto olhava ao redor. Eu havia encarado o amarelo por tanto tempo que as paredes ao meu redor tinham adquirido um tom violeta. O chão de cimento era áspero ao toque, mas eu estava grata por estar sentada em algo que não estivesse molhado. A área era uma espécie de estacionamento abandonado com quilômetros de concreto impiedoso, que se estendiam até onde a vista alcançava. Ruídos metálicos aleatórios ecoavam pelos canos no teto, embora fossem bem menos irritantes do que o zumbido incessante das salas amarelas. Havia poças de líquido espalhadas pelo chão. Contudo, eu não estava tão desesperado ainda. Comecei a calçar meus sapatos com cuidado. Meus pés, cheios de bolhas de tanto andar no carpete úmido, levaram algumas horas para secar, mas agora eu estava pronto para seguir em frente. Os salões, neste momento, você está em um dos corredores, são espaços amplos e abertos, com uma arquitetura uniforme de paredes sem graça e descoloridas, que se estendem por quilômetros, com ocasionais pilares de concreto, mantendo a integridade da estrutura. Muitos viajantes descrevem este lugar como uma quimera sem fim, entre um estacionamento subterrâneo e um armazém abandonado, uma descrição que talvez lhe pareça familiar. Os corredores da zona habitável abrigam dois fenômenos específicos: o aparecimento de caixas, a única forma de obter recursos, e a frequente oscilação das luzes, que cria pequenos apagões, onde a vida selvagem anômala da fase tende a surgir. Ambos serão explicados em detalhes mais adiante, então consulte os links se precisar dessas informações agora. Navegação, texto alternativo ausente, exemplo de um ponto de referência que pode ser usado para navegação. A zona habitável está sujeita ao que chamamos de geometria não euclidiana. Isso significa que as distâncias que você percebe são fabricadas pelos seus sentidos e que o ambiente ao seu redor não é como você pensa que ele seja. Exemplos disso incluem: caminhando por algumas dezenas de segundos, você se encontra exatamente onde pensava que estava o horizonte. Você fica vagando por aí durante vários minutos, só para perceber que mal se moveu do lugar onde estava originalmente. Felizmente, existe uma maneira de se orientar neste lugar, sem depender dos seus sentidos enganosos, e isso envolve diretamente o ambiente ao seu redor. Primeiro, tente localizar um ponto de referência específico, a uma distância razoável: uma mesa, um pilar colorido, um painel elétrico, uma caixa. Caminhe em direção a ele com cuidado, sem nunca desviar o olhar. Se você não estiver conseguindo se aproximar, significa que o ponto de referência está muito mais longe do que você imaginava. Nesse caso,
procure outro ponto de referência e repita o processo. Isso permitirá que você sempre saiba onde está, utilizando um ponto de referência, ajudando você a monitorar sua localização em todos os momentos. Assim que você se acostumar com esse ambiente anômalo, a necessidade de depender de objetos externos desaparecerá gradualmente. 1. Isso não significa que você deva se precipitar e ficar confiante demais. O excesso de autoconfiança é a principal causa de morte entre os novos exploradores. As distâncias que você vê serão sempre artificiais, então não pense que dominou a exploração não euclidiana em apenas algumas horas. Setores. Ao se aprofundar no nível, você poderá notar algumas pequenas mudanças ambientais, pilares com formas diferentes, paredes com cores mais desbotadas. Essas alterações na paisagem estão ligadas à divisão da fase, em zonas semelhantes, porém distintas, que os exploradores chamam de setores. Você pode considerá-las como subseções da zona habitável, ainda um armazém, mas com algumas diferenças arquitetônicas entre cada uma. Por que nos importaríamos com mudanças tão sutis? A resposta é simples. Graças a elas, os grupos conseguiram nomear e localizar diversas áreas-chave da fase. Isso torna a navegação pela zona habitável muito mais fácil, pois usá-las permite que qualquer um descubra em qual parte da fase está. Obviamente, esses setores continuam enormes, então continue usando os pontos de referência para se orientar. Minha desidratação havia atingido um ponto crítico, tornando-se uma doença insidiosa que consumia minhas faculdades. A área ao meu redor girava em um vórtice metálico, enquanto eu tropeçava nas paredes. Estava no meu pior momento quando a vi, uma garrafa de água, envolta em vidro, ao lado de uma porta de saída de emergência. Corri até ela, agarrando desesperadamente a tampa assim que minhas mãos sujas a alcançaram. Comecei a bebericar a água, quase cuspindo-a imediatamente ao sentir um gosto estranho, de nozes. Segurei a bebida, girando a garrafa nas mãos, enquanto lia o rótulo. Água de amêndoa estava rabiscado com uma fonte típica dos anos 80. Engoli. Que diabos era água de amêndoa? Quanto mais eu bebia, melhor ficava. Tinha um dulçor agradável que se espalhava pelo paladar. Talvez eu estivesse apenas com sede, mas essa era quase certamente a melhor coisa que eu já havia provado na vida. Senti a secura na minha garganta aliviar, e a dor de cabeça diminuir. Uma alegria inundou meu coração. Eu estava salvo, pelo menos por enquanto. Não devo subestimar este lugar. Quem sabe quanto tempo levaria até eu encontrar outra coisa para comer ou beber? Estava tão absorto com a minha boa sorte, que nem sequer reparei no bilhete ao lado. Peguei-o do chão e abri-o com cuidado. Meu coração afundou. A bebida tinha acabado. Senti um grande alívio. Havia outras pessoas ali, e elas pareciam amigáveis. Fazia sentido que aquele lugar tivesse um grupo de exploradores, dado o seu tamanho. Deixei cair as últimas gotas do frasco na minha boca, e, de repente, percebi que todas as minhas faculdades haviam retornado completamente. Aliás, acho que minha visão estava até melhor do que antes. Afinal, o que tinha nessa coisa? Recuperei o fôlego e, com cuidado, devolvi a garrafa e o bilhete, passando pelas portas duplas e pressionando a barra de metal fria. Enquanto a porta resistia à minha força, ela se abriu lentamente com um rangido, e entrei num corredor estreito. Estava visivelmente mais quente, e não havia nenhuma poça nojenta. Mas foi uma coisa boa. Eu não tinha o luxo de entrar em pânico aqui. Os corredores, texto alternativo ausente. Repare na presença de um quadro estranhamente colocado no chão, bem em frente às portas que dão para os corredores, tal como as caixas, têm a tendência de desaparecer quando não são observados. Em qualquer setor em que você esteja, é seguro presumir que você já se deparou com portas simples ou duplas que podem ser empurradas, às vezes com uma placa de saída acima delas. Por natureza, estreitos e labirínticos, formam um extenso complexo de caminhos de concreto pouco iluminados, que podem se estender por quilômetros. Não tenha medo de entrar neles, pois são muito mais seguros do que os corredores. De fato, como você logo perceberá, a estrutura dos corredores não é anômala, o que significa que você finalmente pode confiar em seus sentidos para se orientar. Mas cuidado! Este complexo é labiríntico,
e ainda é fácil se perder, se não tiver atenção. Portanto, não se aventure muito fundo se puder evitar. Se precisar, tente encontrar uma maneira de refazer seus passos, por exemplo, usando novelos de lã como um fio de Ariane. Quanto ao conteúdo dos corredores, podemos compará-los a sistemas de cavernas na Terra. São seguros contra qualquer presença hostil, e um ótimo abrigo para quem deseja montar um acampamento. No entanto, também são áridos e carentes de recursos. Portanto, certifique-se de coletar tudo o que precisa antes de sair dos corredores. É claro que os corredores não são desprovidos de cômodos, muito pelo contrário. No entanto, assim como o resto da zona habitável, eles são sem propósito, desprovidos de sentido e lógica. Exemplos desses cômodos são pequenas salas de escritório com um computador antigo, 3 sobre uma mesa de escritório, tenuemente iluminada por uma única lâmpada pendurada no teto, espaços apertados, cercados por paredes de tijolos. Veja o vídeo abaixo. Grandes enfermarias, com uma única cama de hospital no centro, e algumas mesas nas laterais, quartos acolchoados com uma cadeira no meio, às vezes presa ao chão, salas amplas com pinturas nas paredes e no chão. Piscando, texto alternativo ausente, fotografia de uma parte dos salões, durante um evento de projeção de luzes piscantes. Como o próprio nome indica, Flecoen se refere a momentos aleatórios, em que todas as luzes naturais da zona habitável se apagam, mergulhando a fase em completa escuridão. Mas não se deixe enganar pela simplicidade de todos os fenômenos dos backrooms. Este pode ser um dos mais mortais que você poderá presenciar. O início e a duração de um evento de cintilação são imprevisíveis, por isso, sua natureza aleatória costuma estressar os viajantes logo no início, pois seu medo inato do escuro acaba tomando conta deles. Você pode achar que essa ansiedade repentina é justificada, já que esse fenômeno aumenta muito a possibilidade de se perder. No entanto, embora isso seja verdade, a falta de luz não é o verdadeiro perigo. De fato, como uma noite atípica, a cintilação permite que muitas criaturas saiam e espreitem a caça de presas que não conseguem vê-las com facilidade. Nenhum corredor é seguro durante um evento de cintilação, independentemente do setor. Portanto, assim que um evento começar, você deve entrar rapidamente em um corredor. Localize a entrada do corredor mais próxima, procurando uma luz de saída verde, que ilumine fracamente a porta abaixo dela. Não use uma fonte de luz para se aproximar. Tornar-se a única fonte de luz brilhante na área só levará a uma morte rápida. Em vez disso, encontre a parede que dá acesso à porta e, em seguida, tateie lentamente em direção à pequena luz. Isso evitará que você se perca na arquitetura não euclidiana. Lembre-se de que a maioria das entidades evoluiu para ouvir até os sons mais fracos, então evite correr até o seu destino. Embora os corredores também fiquem escuros durante o evento, entidades raramente vagam por lá. 4. Portanto, você pode encontrar um quarto para ficar até que a energia volte. Caixas. Algumas caixas recolhidas pelos agentes da MEG na base Alpha. Os logotipos e inscrições foram adicionados por esses agentes, para melhor organização. Este lugar não seria um armazém, se não contivesse recursos. Agora que você já está explorando há algum tempo, provavelmente já se deparou com algumas caixas de madeira sem graça, geralmente encontradas em prateleiras, ou diretamente no chão. Essas caixas são chamadas de caixas por andarilhos e membros de grupos. Embora pareçam bastante simples, elas guardam sua única esperança de sobrevivência, recursos, geralmente aparecendo atrás de você. 5. Ou, após um evento de cintilação, praticamente qualquer coisa pode ser encontrada dentro delas. Na verdade, sua mera existência torna possível estabelecer bases nesse nível, o que levou os grupos que ali se instalaram a denominarem zona habitável. Vale ressaltar que as caixas podem desaparecer se não forem examinadas. Portanto, certifique-se de pegar tudo o que precisa antes de deixar uma para trás. Uma lista não exaustiva de objetos úteis para procurar pode ser encontrada no guia abaixo. Entidades. Os backrooms não são compostos apenas por paisagens anômalas, é um ecossistema repleto de criaturas desequilibradas que você nunca viu antes. Algumas são neutras em relação aos humanos, algumas podem até ser úteis, mas a maioria são predadoras. Elas representam uma ameaça ativa e móvel que irá te pegar, se você não tomar cuidado. Como mencionado anteriormente, as entidades tendem a caçar durante eventos de cintilação.
mas isso não significa que você não encontrará nenhuma quando as luzes estiverem acesas. Portanto, fique atento a presenças em movimento ao seu redor o tempo todo. Isso significa olhar ao redor regularmente, incluindo o teto, o chão e também atrás de você. Cada entidade possui aparência física e comportamento diferentes. Se você avistar uma criatura que não consegue identificar de longe, consulte as dicas gerais abaixo ou verifique a tabela para obter orientações mais específicas. Lembre-se de que a maioria delas está detalhada, em artigos específicos, no banco de dados. Brazos. Um único membro surge através de aberturas e frestas durante apagões, para capturar insetos errantes. Tenha cuidado com sons vindos de trás ou de cima quando as luzes estiverem apagadas. E, se ouvir algum, acenda a lanterna na pessoa ou entidade. Aglomerados. Pilhas de membros interligados avançando em alta velocidade em direção às suas presas. Tenha cuidado com os sons de passos, e evite fazer barulho quando estiver perto deles. Lembre-se de que eles não têm olhos. Rastejadores. Fungo patogênico que toma conta da sua mente em pouco tempo. Não beba nem toque em líquidos sem lacre para evitar infecção, nem interaja com seres infectados. Dules. Criaturas humanoides emboscam viajantes atravessando paredes sem precisar atravessar paredes. Afastar-se das paredes é importante caso se ouça ruídos suspeitos ao redor, como rangidos ou farfalhares. Gralers. Criaturas sencientes feitas de cabos, com alta resistência e baixa inteligência, atirar objetos pesados sobre a cabeça deles para desorientá-los. Tente fugir. Se forem atacados diretamente, tente arrancar os cabos da cabeça deles. Hounds. Humanoides com comportamento animalesco. Se o contato for inevitável, intimide-o visualmente com ruídos. Caso contrário, mantenha-se longe do seu caminho. No Itershure. Entidades insetoides encontradas em tetos perto de suas teias, em forma de bola. Evite passar por baixo de suas teias, mesmo que isso signifique voltar para onde você veio. Ladrão de peles. Criaturas humanoides brancas que usam a pele de suas vítimas anteriores como disfarce, geralmente atacando após um tempo suficiente de interação com o andarilho. Tente conversar com eles, pois possuem baixa inteligência. Assim que tiver certeza de que não são humanos, afaste-se calmamente. Esmilers. Rostos brilhantes e animalescos atraídos pela luz e pelo ruído. Uma vez que avistam sua presa, mantenha a calma e desligue ou jogue fora a sua lanterna como isca. Rangéis. Criaturas gigantescas, semelhantes a serpentes, que se enterram nas paredes, hipnotizando os viajantes com seus corpos. Se você sentir ou ouvir as paredes, o teto ou o telhado vibrarem, saia do local em silêncio. Miseráveis. Humanoides mortos-vivos agressivos com baixa inteligência. Lembre-se de que essas criaturas não são humanas. Não tente interagir com elas, mesmo que consiga entender suas vozes. Bases, postos avançados e comunidades. Os assentamentos representam sua única chance de sobrevivência a longo prazo nos Backrooms, oferecendo um lugar para comer e dormir com outras pessoas. Felizmente para você, o nível 1 é uma das dimensões paralelas mais populosas de lá, o que significa que você encontrará presença humana eventualmente. A maioria delas são pequenos acampamentos em corredores ou salões, geralmente feitos de tendas ou cabanas improvisadas por, no máximo, uma dúzia de andarilhos. No entanto, a imensidão da zona habitável não impediu os humanos de criarem bases muito maiores ao longo do tempo, às vezes, até mesmo se desenvolvendo em facções completas, abrangendo vários níveis. Sejam pequenos ou grandes, nem todos esses assentamentos serão amigáveis. O nível 1 é tão grande e os acampamentos tão dispersos que este lugar permanece praticamente sem regras. Mesmo assim, tome cuidado com os humanos, tanto quanto com as criaturas anômalas, pois nossa espécie pode ser muito mais monstruosa do que as entidades em um local com recursos escassos. Entradas e saídas. Maioria delas assume a forma de portas de outros níveis. Nesses casos, basta abri-las e atravessar a soleira para chegar ao nível 1. Exemplos conhecidos incluem certas portas aleatórias no nível 42, estacionamento da névoa, algumas entradas de edifícios no nível 11, a cidade infinita, a porta no nível 12, Matrix. Após seguir um determinado procedimento,
portas de metal enferrujadas no nível 40 ou Oloroquim Pisa, portas de arenito no nível 46, deserto arábico. Determinadas portas no nível 54, escadaria em espiral, portas em um escritório no 162º andar, a parede de concreto, portas que dão acesso a edifícios sem importância no nível 215, vista para o porto, determinadas portas conectadas a um edifício no 330º andar, um toque de cor, portas de papelão, no nível 409, os quartos de papel, qualquer uma das portas da sala no 726º andar, apenas uma sala de estar comum. Entradas também podem ocorrer através de obstáculos que não atravessam paredes, semelhante ao nível 0, sem atravessar paredes no nível 0. 1. Estação Zinef, tocar, ou não atravessar a maioria dos objetos ou paredes, em VP 3 no nível 80, e 4. O labirinto de sebes mutáveis, sem atravessar uma parede de concreto no nível 120. 8. Ao ar livre, não é possível atravessar a parede secundária de nenhuma plataforma, à medida que ela recua no nível 162, a parede de concreto. Não é possível atravessar o chão nos lounges do nível 280, e 3. Playland, executando um salto controlado, sem contato contra as paredes do salão principal no nível 294, o teatro liminar. Vale ressaltar que o efeito de Nuclepen não ocorre apenas ao atravessar uma superfície. Interagir com certos elementos também pode forçar um Nuclepen, sugando o personagem para dentro deles. Utilize o cartão de acesso no ecrã, que exibe o nível 1 na sala de vigilância, abrindo uma caixa de suprimentos, com o número 1 vermelho no nível 50, e 8. Maravilha da água, comendo um croissant de presunto no nível 304, Las Panaderias. Atravessar uma árvore sem ser atravessado no nível 305, a descida às trevas, ao tocar em qualquer forma verde no nível 322, paisagem não reconhecida, tocar em um espelho no nível 365, seu pior inimigo, encontrando a área de vendas, e adquirindo 2 garrafas de água de amêndoa no nível 852, terapia de compras. Algumas áreas da zona habitável são consideradas suficientemente grandes e importantes para serem classificadas como subseções. Elas podem ser consideradas como outros setores do nível. Atualmente, são elas: nível 1,1 corredor corrompido, nível 1,2 jardim de concreto, nível 2, nível 1,5 invertido. Saídas: o nível 2, também apelidado de salões de utilidades abandonados, é a saída mais comum que você encontrará, pois faz parte dos 12 principais. 14. A transição do nível 1 para o nível 2 é gradual, ou seja, basta caminhar o suficiente em uma direção onde canos e mostradores aparecem aos poucos para entrar nos salões de utilidades abandonados. Como a zona habitável é uma das fases mais populosas, um grande número de outras saídas a partir dela foram listadas ao longo das décadas. No entanto, nem todas são visíveis a olho nu, e algumas superfícies ou paredes podem levar você a um lugar completamente diferente, por acidente, para evitar ficar desorientado ou perdido após um acidente de atravessar paredes. Lembre-se de usar o protocolo CLAUPP assim que entrar em uma nova fase. Esse foi o vídeo, espero que eu tenha ajudado a você se aprofundar no assunto dos backrooms. Então é isso, tchau.